noite. Estamos aqui para socializar o nosso estágio curricular obrigatório 1, que foi realizado na educação infantil no Centro Social Cultural Evangélico Betel, na turma do Maternal 2B, com a professora regente Michele. E o tema do nosso estágio é Lúdico e Musicalização na Educação Infantil. E teve por objetivos produzir movimentos apresentados de acordo com uma videoaula, desenvolver a concentração e a coordenação motora fina da criança, estimular o sopro, controlar a respiração, o movimento da boca, estimular a prática de hábitos de higiene e, por fim, reconhecer a existência de diferentes números e quantificá-los. Por meio de pesquisa foi constatado que a ludicidade e a musicalização desenvolve a criança na formação da índole, dos conceitos, das responsabilidades sociais, na coordenação motora, no senso inibitório, na afetividade e na interação da criança. Acreditamos que, pelas pesquisas que fizemos, que a ludicidade e a musicalização, ela é uma ferramenta importantíssima que o professor tem para trabalhar com a criança, para facilitar o aprendizado dessa criança. E o professor, ele deve usar isso em todas as áreas. Dentro desse contexto, temos 5 pilares importantes da ludicidade, que é a imitação, a fantasia, as regras, os valores e o espaço. Através desses recursos, podemos desenvolver inúmeros sentimentos e expressões, ideias, culturas e comportamentos, fazendo a integração da criança ao mundo exterior. Boa noite, colegas, boa noite, prof. Então, nós estamos aqui, como a Cláudia já apresentou, né, o nosso estágio, e nós estamos trabalhando com a musicalização e com a ludicidade, e dentro do que a Cláudia leu, dos 5 pilares, nós vemos a importância desses pilares para trabalhar com a criança. Ela vai trabalhar, às vezes a criança é muito tímida, nós vamos trabalhar a imitação, ela vai começando a imitar e vai começando a se soltar, vai criando uma fantasia, às vezes esquece os que estão ao redor e conseguem trabalhar de forma mais tranquila, né, de forma mais perfeita, até porque quando a gente fica muito preocupado com os colegas, fica muito nervoso, a gente não consegue desenvolver, às vezes, aquilo que a nossa capacidade tem. Então, a criança vai, através da imitação, ela vai criando uma fantasia, vai aprendendo regras, valores, espaço também, ela vai tendo uma noção de espaço, que o espaço dela termina onde começa o do colega. Então, são recursos muito importantes que nós temos, e dentro disso trazem inúmeros sentimentos, como nos diz aqui, que trazem expressões, ideias, aprendemos também culturas, comportamentos diferentes, fazendo a integração dessa criança com o mundo exterior, como nos aqui, fazendo ela se integrar ao mundo exterior, porque a criança, quando ela vem para a escola, ela está muito habituada dentro da sua casa, do seu lar, e dentro da escola ela aprende diversidade de cultura, diversidade de pensamentos, e isso é muito importante. A musicalização ela vai trabalhar, e a ludicidade vai trabalhar essa parte muito importante com a criança. Tá? Então, aqui a nossa primeira videoaula que nós vamos apresentar para vocês é a videoaula da Dança das Colheres. O objetivo dessa videoaula foi reproduzir movimentos apresentados pela professora de acordo com a apresentação no vídeo, produzir movimentos evidenciando a concentração e demonstrar habilidades rítmicas. Essa brincadeira se deu por meio de uma música, onde a criança batia 2 colheres, fazendo os exercícios para a direita, esquerda, para cima, para baixo. Depois ela pulava para um lado, voltava pulando para o outro. E contando, então, trabalhou também contar até 5. E ela trabalhou a concentração da criança, porque ela precisava estar concentrada para desenvolver a atividade, para reproduzir os movimentos que a professora estava lhe dizendo.
E também trabalha a habilidade rítmica, porque ela precisa do ritmo, ela precisa estar no ritmo para ter coordenação, desenvolve também o senso inibitório, momento de parar, momento de seguir. É muito interessante essa videoaula das danças das colheres. Essa próxima atividade, o nomezinho dela é Completando a Centopeia, e o objetivo dela era reconhecer a existência de diversos números e quantificar. O outro objetivo era identificar e nomear os números até 10 e potencializar sua sensibilidade tátil. Essa atividade, ela se dava assim, era numa folha impressa, numerado de 1 a 10, e em cada número tinha um rostinho da centopeia, e a criança teria que fazer o corpinho dela correspondente ao número. No caso, no número 3, tinha o rostinho, ela teria que molhar o dedinho na tinta guache e aí fazer 3 corpinhos, três marquinhas com o dedinho, e assim sucessivamente. A atividade se chama O Caminho da Dona Minhoca. Os objetivos dela era elaborar filetes com massinhas de modelar, montar um caracol e uma trilha com massinha de modelar para a bolinha circular, soprar a bolinha de isopor na trilha e identificar o caminho para a bolinha. Bom, esse trabalho que nós fizemos, nós primeiro começamos trabalhando a massinha, esticando, fazendo uma minhoquinha para fazer um caracol. Depois do caracol pronto, pegar a bolinha e ir soprando com um canudinho até colocar no centro do caracol a bolinha. E assim ela ia trabalhando o sopro, a respiração da criança, também a coordenação motora da criança. Nós trabalhamos através dessa atividade. Nessa próxima atividade, o nomezinho dela é Um Colar de Canudos. Nessa atividade, a gente pretende desenvolver na criança a concentração e a coordenação motora fina e estimular a imaginação. Essa atividade se dá a partir de uma agulhinha com um cordão. Essa agulha ela foi feita com durex, onde a criança ia ter que pegar a agulha e enfiar dentro do canudinho vários canudinhos de diversas cores e depois pedir para um adulto ajudá-la a dar um nó, amarrar, onde ela ia confeccionar um lindo colar. Essa atividade nós estamos trabalhando a higiene das unhas, inclusive o nome é Trabalhando a Higiene das Unhas. O objetivo é estimular o sopro, oportunizar momentos de higiene e desenvolver a coordenação motora fina. Bom, essa atividade nós enviamos para eles já a luva com os post-its colados na ponta das luvas, imitando umas unhas, e depois eles encheram a luva, pediram para alguém amarrar, algum adulto amarrar a luvinha para eles fazendo um balão, pegaram uma tesourinha e cortaram as pontas dos post-its como se fossem unhas. E no final nós ainda demos a ideia de que se eles quisessem pegar a tinta guache e pintar as unhas para enfeitar, poderia ser feito desta forma. Isso foi para trabalhar principalmente a higiene. Falamos com eles sobre manter as unhas limpas, cortadas, para não ter micróbios, bactérias embaixo das unhas. Também eles estimularam o sopro, assim como na outra do canudo foi estimulado o sopro. E também desenvolver a coordenação motora fina trabalhando com a tesoura. E por fim, eu trarei para vocês uma citação de Vygotsky, que diz que na interação com as atividades que envolve simbologia e brinquedos, que o educando aprende a agir numa esfera cognitiva, pois a criança comporta-se de forma mais avançada do que nas atividades da vida real, tanto pela vivência de uma situação imaginária, quanto pela capacidade de subordinação às regras. Eu também gostaria de ler com vocês a citação do Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, que diz: o professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento,
organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento humano. Na instituição de educação infantil, o professor constitui-se, portanto, no parceiro mais experiente por excelência, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas. Com essa citação, nós nos despedimos da nossa socialização, fortalecendo essa necessidade do uso do lúdico, da musicalização, do brincar com a criança para que a criança possa se desenvolver com mais facilidade. Ele é um facilitador do nosso trabalho. Uma boa noite para todas.